Olá, muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma reunião da Igreja Evangélica do Caminho. Esse culto, esta reunião está sendo transmitida tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube. Então você pode compartilhar, este link, o link dessa reunião com teus amigos, teus colegas, teus familiares. Tenho certeza que tanto você como as pessoas que você compartilhar serão extremamente abençoadas, poderosamente tocadas pelo poder da palavra do nosso Deus. Eu queria ler um texto com você que está no livro de 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Diz assim a palavra do nosso Deus. Certamente, diz Paulo, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, a palavra da cruz é poder de Deus. Algo importante que Paulo está falando aqui nesse versículo 18, que a palavra da cruz, a palavra do Evangelho, a mensagem da cruz, Jesus, Deus vindo até nós, feito homem e morrendo na cruz do Calvário, é a maneira pela qual Deus salva o homem de seus delitos e pecados. E Paulo está dizendo então que essa palavra, que essa mensagem, a mensagem do Evangelho, ela pode ser loucura, e de fato é, para aqueles que se perdem, mas para nós que somos salvos, por graça e fé, é poder de Deus. Por isso, nesta noite, eu quero te convidar a orar, e em seguida vamos louvar o nosso Deus. Pai, muito obrigado pela palavra da cruz, pela mensagem do Evangelho, mensagem que outrora estava distante dos nossos corações e do nosso entendimento. Mas através do Teu Espírito, Senhor, abrisse o nosso entendimento, abrisse o nosso coração para crer nesta mensagem poderosa, mensagem que gera esperança, mensagem que gera salvação. Que nesta noite nossos corações estejam alinhados, Senhor, ao Teu coração, que os corações sejam quebrantados, e que haja sede de ouvir a Tua palavra. Nós entregamos tudo a Ti, Pai. Abençoa os que nos ouvem nesta noite, os que nos escutam nesta noite. Pedimos que Tu ponha a Tua mão de poder, de graça e de verdade sobre cada família e sobre aquele que nos ouve nesta noite. Abençoa esta reunião, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos ao momento de louvor e adoração, e em seguida Deus vai falar conosco através da sua palavra. Que Deus abençoe. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do Teu poder, pois de Ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do Teu poder, pois de Ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor Te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do Teu altar. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida.
eu quero ser. Espírito, enche meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar, diante do teu altar. Muito boa noite, que alegria, estamos ao vivo com vocês em mais um culto da Igreja do Caminho. Estamos aqui toda quarta-feira e nesses dias, quartas-feiras, uma abordagem de algum trecho do Evangelho. Ou seja, como Jesus lidou com o sofrimento, nos falou a respeito de fé, como ele fez milagres, o que ele tem a nos dizer hoje no nosso dia a dia, no meio de uma pandemia. Será que Jesus tem alguma palavra para compartilhar com a gente? Já já vamos dar uma olhada no relato de Lucas, de uma história muito interessante de Jesus se encontrando com um fariseu e uma pecadora. Sim, é desse jeito que Lucas retrata essa história. Então, Lucas 7, versículo 36, o título que eu tenho aqui desse trecho, na minha Bíblia pelo menos, é A Pecadora, ela não tem nome, a pecadora que ungiu os pés de Jesus. Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Aliás, não era uma coisa muito comum isso, né? Desculpe aqui o preâmbulo. Era mais notório Jesus ir à casa de publicanos e pecadores, a não ser quando eventualmente algum fariseu ia visitar Jesus, como Nicodemos. Aqui a gente tem um fariseu que convida Jesus para ir em sua casa. E o texto dá a entender logo depois que não era qualquer refeição que eles viriam a ter. A maneira como Jesus se reclina sobre a mesa dá a entender que era uma refeição cerimonial, né? Que era uma refeição simbólica, algum evento assim mais formal, de cunho religioso, que tinha uma certa seriedade, e de repente uma mulher pecadora entra nesse cenário, né? Entrando na casa então do fariseu, Jesus toma lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, vejam que aqui Lucas
está dizendo quem ela é para todo mundo entender. Alguns até deduzem que podia ser uma prostituta, pelo jeito até que ela pode ter se aproximado de Jesus, ou pelo uso específico aqui da palavra pecadora, sabendo que Jesus estava sentado, né, e jantando na casa do fariseu. Foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. E estando por detrás aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com o perfume. Ao ver isto, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo: se este fosse o profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é esta. Né? Que tipo de mulher, então, de novo, dá a entender aqui o texto que não era só genericamente uma pecadora, mas possivelmente era alguém envolvido com prostituição. Bem saberia e que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Ele respondeu: diga, mestre. Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro devia 50. Proporção aqui de 1 para 10, né? E como eles não tinham com que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu: penso que é aquele a quem mais perdoou. Jesus disse: você julgou bem. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: você está vendo esta mulher? Quando entrei em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta, com perfume, ungiu os meus pés. Por isso afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito me amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você. Vá em paz. Em nenhum momento nesse trecho a mulher recebe um nome. Ela é chamada de pecadora. É fato que o Evangelho de Lucas dá um olhar especial em direção às mulheres. Porém, o nome desse fariseu aparece. É Simão. E ele é chamado pelo nome nesse momento ou nesse relato. E eu queria na noite de hoje que nós pensássemos nesse trecho da Escritura, vivenciado naquele tempo, naquela cultura, e o que eventualmente aqui Jesus nos ensina, claro, considerando de novo que estamos num momento muito diferente do ponto de vista cultural, mas o que aqui Jesus faz ou como se relaciona com um fariseu ou uma pecadora, e o que eventualmente essa passagem tem a dizer a cada um de nós. Veja que o texto dá a entender que pelo jeito como Jesus estava comendo à mesa, muito provavelmente uma comida cocheira, uma comida judaica, quer dizer, avalizada
por aqueles que manipulavam os alimentos e que então cuidavam para o alimento não ser impuro, respeitando a Torá, respeitando a lei. Enquanto eles estavam ali à mesa comendo, né, essa mulher chega por trás. Por quê? Porque os pés de Jesus ficavam para trás. Ele ficava como que deitado, né? Era o jeito que eles se reclinavam à mesa naquele tempo. E ao chegar por detrás, a mulher, já sabendo que Jesus está lá, ela vai com intencionalidade. Ela leva um vaso de alabastro e com esse vaso ela derrama, né, este perfume, digamos assim, sobre os pés de Jesus e os beija, né? E em meio a esse perfume também tem lágrimas, e em meio a essas lágrimas ela usa os cabelos para secar os pés de Jesus. Ou seja, é visível aqui uma relação afetuosa, de devoção, de rendição, de valorização da pessoa que ali estava, mas ela só era uma pecadora. O fariseu era o dono da casa, era o anfitrião, e nesse contraste, então, entre o fariseu e essa mulher, é que o texto nos dá a entender que o pensamento do fariseu é percebido aqui por Jesus e relatado por Lucas. O texto diz que o fariseu, vendo a atitude da mulher e Jesus aparentemente aceitando aquela devoção, sendo mulher, sendo pecadora e interrompendo uma cerimônia que tinha todo o seu rigor, seu rito e a sua pureza, o fariseu pensa consigo mesmo: se fosse profeta, discerniria ou bem saberia quem e que tipo de mulher. Vejam a maneira como se fala da mulher ou se pensa a respeito dela. Que tipo de mulher é esta? Não é só uma mulher, é um tipo de mulher que está tocando nele, porque é uma pecadora. Logo após Lucas registrar o que era só pensamento do fariseu, pensamento julgador, condenatório, né, sobre Jesus, nem só sobre a mulher, sobre Jesus que não discerniu que era uma pecadora, quer dizer, Jesus não podia aceitar aquela devoção. Jesus se dirige então ao fariseu. Aí sim a coisa agora é pública, é falada. E ele diz: Simão, uma coisa tenho para dizer. E aí ele responde: diga, mestre. E Jesus continuou. E aí então Jesus entra no assunto dos credores. Ou seja, havia na verdade um credor com 2 devedores, e esses 2 devedores deviam quantias diferentes, um 50 denários e o outro 500, lembrando que um denário era um pagamento básico assim de um dia de trabalho, na média. Um denário você recebia por dia de trabalho, então diferença grande, né? 500 denários e 50. E ele propõe então essa espécie de parábola, né? Sendo 2 esses devedores e o credor estando de um outro lado, perdoando a ambas as dívidas, qual dos devedores perdoados demonstrará maior gratidão, maior amor, é a palavra que aqui Jesus usa, para com o credor que perdoou? E veja bem aqui o que Simão responde. O nome dele é citado aqui de novo. Penso que é aquele a quem mais perdoa. E eu começo por aqui hoje. Veja como aqui, de certa forma, Simão estava no caminho certo. Ele entendeu o que Jesus quis dizer, pelo menos na história abstrata, fora dele. Ele entendeu, numa situação hipotética, o que era adequado, o que era correto. Ou seja, que quem teve uma dívida maior, mais gratidão também sentiu por ter essa dívida perdoada. Então, nesse caso abstrato, exemplificativo, parece que para Simão fazia sentido, é verdade. Mas vejam que esse Simão aqui
vivenciando já a sua própria história e agora como a pecadora e tendo na sua casa o Salvador, o Mestre, o Messias, não conseguiu fazer essa aplicação na sua realidade. E essa tem sido uma preocupação que eu pessoalmente tenho tido em relação a nós cristãos ou em relação a nós que temos fé em Deus, o perigo que a gente corre de sermos muito teóricos, de sermos muito analíticos, de sermos pessoas que até conseguem dominar uma certa faceta da doutrina cristã, conhecemos até a história dos evangelhos, entendemos alguma coisa sobre a cruz, participamos da ceia, mas num certo nível isso ainda é uma coisa muito abstrata, teórica, às vezes até um pouco fora de nós, e que a gente não consegue trazer mais para o nosso cotidiano, para a nossa vida e para o nosso coração. De modo que o que é certo e errado a gente não consegue internalizar para que Deus nos ilumine a respeito de nós mesmos e não daquilo que nos é exterior. Os outros, geralmente a gente olha para os outros, geralmente a gente culpa os outros, geralmente a gente tem, de fato, os olhos voltados para fora, né? E os olhos interiores, né? Como é que a gente consegue olhar para dentro de nós sabendo que a gente é resultado daquilo que tem no coração? Então eu, quando olhei esse texto aqui, eu entendi que a gente, às vezes até com uma boa intenção, com uma boa racionalidade, com um pouquinho de estudo talvez até, e um pouco de experiência, a gente tem uma certa noção do certo e de errado, do que é justo, do que é injusto. A gente consegue, mais ou menos na vida, avaliar com um certo critério as coisas. Mas isso é uma coisa. Um segundo passo em direção a isso é o que essa mulher aqui percebeu. A importância da devoção. De adorar Jesus. De amar Jesus. De experimentar Jesus. Não de ler um manual sobre Jesus, mas de amar Jesus com tudo aquilo que ela era, com os seus bens, com os seus cabelos, com o seu choro, com a sua coragem, eu diria, de entrar naquela casa de um fariseu, rompendo com qualquer tipo de preconceito, quebrando toda uma hierarquia social, e ela vai tocar logo naquele que é o Filho de Deus, aquele que é puro, que fazia milagres, na casa de um fariseu. Essa mulher não está nem aí, ela está amando Jesus. E eu penso que às vezes as nossas convenções sociais, elas nos travam demais. Eu acho até que às vezes a gente é racional demais. E a gente perde de vista que a fé cristã não é uma filosofia, ela é uma vida. No último domingo, eu estava ali abordando o texto de 1 Coríntios capítulo 2 e capítulo 1, e uma das coisas ali que me saltava aos olhos é que o Evangelho não é sabedoria de palavra. Ele é sabedoria também, mas de conteúdo. A sabedoria de Deus. Embora aos nossos olhos louca, porque imaginar Deus numa cruz, como lá estava Cristo, mas o que Paulo ali vai dizer nessa carta aos Coríntios, que Deus desejou que a gente não chegasse nele pela própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura do Evangelho, ou a loucura da pregação. Quer dizer, esse Deus que inverte valores, que dá surpresa, que causa certo constrangimento, inclusive como aqui. Imagina a situação desse cara na sua casa, vendo aquela mulher fazer aquela cena toda e ainda tomar um sermão de Jesus. Né? Então, eu vejo que o Evangelho quer fazer isso nos dias de hoje. Sabe, a gente está muito preocupado, de uma certa maneira, com as convenções sociais, com um certo tipo de rito e respeito aos outros, e com isso a gente acaba perdendo, em muitas ocasiões, a simplicidade da devoção, de amar a Jesus, de se entregar a Jesus, de usufruir do perdão que essa mulher, por exemplo, aqui usufruiu, quebrando alguns sistemas ou alguns limites sociais que fazem parte do convívio dos seres humanos e, claro,
Junto com isso, há interesses, há hipocrisias, há coisas ruins, há friezas, há indiferenças, há discriminação, há tanta coisa ruim que afeta as relações humanas. Mas parece que Jesus aqui, ele vem para dar na canela, como se diz, né? Ele vem para abrir os olhos, para trazer-nos a consciência, para mexer com os nossos valores, para mexer com o nosso coração. Então eu, quando li esse texto, em especial quando Jesus diz, após a fala do fariseu, você julgou bem, eu deduzo que às vezes a gente consegue ir na nossa fé até o meio do caminho. Aparentemente a fé faz sentido, é o lugar que a gente quer para os nossos filhos, né? É o nosso dever moral, a gente deve cultuar a Deus uma vez por semana de fato, quem sabe até a gente tem se esforçado para educar os nossos filhos quanto à fé, mas aqui tem um pouco mais do que essa exterioridade. Aqui, talvez, pelo menos até esse percurso, nem todo mundo se diferencia tanto. O fariseu julgou bem, entendeu que quem mais devia, mais grato era agora pelo perdão dado. Era uma questão natural essa compreensão. Mas essa história estava sendo vivida naquele momento dentro daquela casa por um líder religioso, por alguém que se dizia fiel, piedoso. Os fariseus eram aqueles que tinham uma espécie de apego à lei e se viam como aquelas pessoas que faziam defesa da lei, defesa do Deus de Israel, defesa veemente, inclusive, a ponto de dar a sua própria vida. E aí eu lembro aqui de Paulo, que fez tudo o que era possível para prender cristãos antes de nascer de novo, em nome desse Deus. Mas que bela palavra essa de Jesus, e que bela história nesse contraponto entre uma pecadora, o fariseu Simão, Jesus convidado para ir a essa casa, numa refeição aparentemente solene, cerimonial, e eventualmente o anfitrião toma uma lição. Aparentemente ele sabia o que era correto, o que era justo, o que era devido, quando lidou com um caso abstrato, um caso externo ao seu. Mas ele estava ali recebendo na sua casa uma pecadora. E Jesus, em poucas palavras, mostra que aquela mulher o que fez superou a devoção daquele homem, ou a recepção que aquele homem estava dando ao mestre, mas muito por quê, gente? Porque essa mulher tinha noção de quem ela era, do quão pecadora ela era. Ou seja, quando diziam que ela era uma pecadora, ninguém ajudava com isso. Ela já sabia da sua realidade. A fala de pecadora que era dirigida a ela era tão somente um enquadramento que se fazia em relação a essa mulher. Ela sabia da sua sorte, da sua condição, e quando ela toma então conhecimento de que Jesus está ali, ela vai com o que tem, com o seu corpo, com seus cabelos, com o seu choro, com seus recursos, com o perfume, com o vaso de alabastro. Ela vai como está e ela não quer saber. Ela adora Jesus, ela ama Jesus. E de fato, ela faz isso porque ela é grata, porque ela sabe que é uma pecadora. O fariseu, no entanto, talvez nem depois do término dessa história, se deu conta do ocorrido. O texto diz, no versículo 47, que Jesus afirma: muitos, sendo os pecados dela e tendo sido perdoados, isso aconteceu porque ela muito me amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Então eu queria que nós pensássemos um pouquinho a respeito desse tema. Quem nós somos? Quem Deus diz que a gente é? O que se passa na nossa cabeça, no nosso coração e nos nossos pensamentos?
do que a gente realmente precisa hoje. A quem a gente quer agradar, a quem a gente quer dar sintomas nem sempre verdadeiros de que estamos bem. Quem nós somos? Como estamos? Quando Jesus, inclusive, vem nos visitar, estamos nos agarrando nele, nos devotando a ele, reconhecendo quem a gente é e começando de baixo, quem sabe, como essa mulher, lavando os pés de Jesus. Ou a gente chega nele cheio de formalidade, olhando para os outros, pensando o que vão dizer. Onde está o nosso coração? O que é a fé para nós? E, em paralelo, o que a religião tem feito conosco. O que eu encontro nessa história é um Jesus que ama e uma mulher que recebe amor. Uma mulher que amou Jesus aqui porque sabia que Jesus era perdão. Não foi o amor dessa mulher que moveu Jesus. Jesus é que é movido pelo amor e, movido por esse amor, perdoa essa mulher porque essa mulher está valorizando o amor. Porque ela não tem nada mais. Os cabelos, o choro, o próprio nardo, o perfume, nada disso tem valor diante daquele que está lidando com a alma daquela mulher. O Salvador, Cristo o Senhor. E então, diante daquele cenário todo, Jesus, ele só pronuncia o que já aconteceu. Os seus pecados estão perdoados. E claro, de novo, quem estava à mesa, mesmo depois disso acontecer, continuou na sua convicção. Queriam contrapor Jesus. Não entendiam o que estava acontecendo. Se preocuparam com a fala dele. Quem é este para perdoar pecados? A gente insiste às vezes, né? Deus, ele quer trabalhar conosco, quer mexer com aquilo que é importante para nós, e a gente insiste em manter uma conversa externa ao coração, mais retórica, mais formalista, fazendo de conta que não é conosco e lida com doutrina. A gente não quer lidar com a nossa vida, a gente quer lidar mais com algo mais teórico. Quer dizer, quem é este que perdoa pecados? Quer dizer, esse cara é um blasfemo, ele está transgredindo. A mulher não importa. O que ele falou ali já foi repelido. A preocupação é, esse cara é um blasfemo, não pode, esse cara está pervertendo a doutrina. E Jesus estava lidando com uma mulher pecadora. Eu sei, eu entendo que para a gente chegar nisso, é preciso que Jesus toque nosso coração. Eu acho que até os fariseus eram bem intencionados. E culturalmente eu acho que eles viviam um tipo de religiosidade que, para ser superada, só com Jesus derramando muita luz sobre eles para inverter aquele sistema. Mas parece que Jesus fez isso na vida dessa mulher. Ou seja, quanto mais fundo no poço ela foi, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Parece que essa mulher viu o inferno de perto, não que os fariseus estivessem longe dele, mas ela percebeu a amargura do inferno, da vida errada, de exclusão. Nem o nome dela aqui é citado. Já era mulher e talvez envolvida com prostituição, ela foi fundo no poço. Jesus para ela era tudo. E ela se agarrou em Jesus. Que importava para ela o fariseu, se tinha uma cerimônia em curso ali. Isso também eu acho que ela pegou, que Jesus era muito humano nesse sentido. A cerimônia, o ato, a formalidade era secundário para Jesus. Talvez ela tinha escutado que cegos foram atrás de Jesus, que a mulher com fluxo de sangue também, que pessoas com problema na pele romperam também com a reclusão social e entraram em contato com Jesus. Ou seja,
ela teve alguma esperança, viu naquele homem amor e compaixão. E ela sabia que precisava. E os fariseus, muito provavelmente aqui, lidando ainda externamente com o assunto, sem olhar para si mesmos, talvez vão perder uma oportunidade. Jesus vai embora, tentou aqui iluminar os seus corações, mas eles não o permitiram. Quem é este que até perdoa pecados? Como dizendo, que petulante, né? Quem é essa figura aí? Quem é essa pessoa? Esse tipo de narrativa ou de relato, de evento histórico, nos deveria advertir quando a gente lida com o nosso dia a dia de uma maneira displicente. Quando a gente se protege de aprendizados que Deus está querendo nos dar. Talvez Jesus não esteja fisicamente conosco hoje, como esteve aqui, mas sua palavra às vezes nos tem confrontado nas coisas mais rotineiras e cotidianas, e eventualmente a gente tem abstraído em coisas mais teóricas e tem se fechado no coração para entender que a palavra é para nós, nas coisas mais elementares, na nossa vida. Não adianta a gente discutir coisas muito complexas do ponto de vista teórico e a nossa alma sedenta, faminta, vazia, árida, nosso coração distante. Eu confesso que é uma história que mexe conosco, e ela mexe ainda mais porque a gente olha ela a partir de Lucas, que relata essa história, de certa maneira com o viés de Jesus, porque Jesus é o grande protagonista aqui. Mas como aqueles fariseus contaram essa história dentro do círculo deles. Como eles relataram para quem não estava lá o que se deu nessa história. Que ênfase foi dada, que leitura foi feita, o que eles pegaram. Talvez saíram ainda mais convencidos de que era preciso matar Jesus, que ele era um herege, que não merecia viver, e a pecadora muito menos, uma prostituta, se esse era o caso. Dá para perceber que numa mesma história, num mesmo lugar, a gente pode ter leituras muito diferentes e chega a ser possível que leituras antagônicas, contrárias. E Deus estava ali entre eles. Meus irmãos, meus amigos, Deus não tem batido na porta do teu coração. Deus não tem criado situações, oportunidades no casamento, na família, junto aos amigos, aos vizinhos, ou outras circunstâncias similares. Deus não tem batido na porta da nossa casa, do nosso coração, para mexer conosco, para fazer a gente acordar e perceber que alguma coisa pode não estar bem. E que esse sentimento de justiça própria, de culpabilização dos outros, de não invasividade, né, que muita gente não gosta que se metam com a sua vida, quer manter às vezes até a própria religião distante, que isso tudo na verdade é medo, é receio, é desconfiança de nossa parte, de que Jesus pode vir mesmo, entrar lá dentro do nosso coração e mudar tudo. Quem sabe uma atitude como a do jovem rico é também às vezes que a gente pode ter. Não, Senhor, eu tenho feito tudo, tenho guardado a tua palavra desde sempre. Está tudo bem. Aí Jesus diz para ele, mas então vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro do céu. E o cara, vendo que tinha grana, vai embora triste. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, quero dizer para você, o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho não é aquilo que se pensa em termos de religião, no sentido formal da coisa, solene, cultural, até no sentido de a gente precisar uma vez por semana ir a um culto ou a uma missa. O Evangelho quer perdoar os nossos pecados, quer
entrar no nosso coração, quer iluminar aquele porão que está cheio de coisa velha, mofando, exalando um mau cheiro. Jesus, ele é poderoso para isso, para perdoar pecados, para amar quem está preso em culpas, em grilhões, preso em medos, em arrogâncias, em soberbas e em todo tipo de altivez. Quando então os que estavam à mesa com aquele fariseu insinuam: quem é este que até perdoa pecados? Jesus não se importa. É muito bonito como o texto termina no versículo 50. Jesus se dirige à mulher. É como se ele tivesse dito: olha, não entenderam? Mas aquela ali muito me amou. Aquela ali foi perdoada. Ele diz à mulher: a tua fé te salvou. Vai em paz. E eu fico imaginando, né, o que esses fariseus pensaram nesse momento. Puxa, agora nos livramos desse problema. E na verdade, eles ficaram com o problema. A mulher é que foi embora em paz. Eles ficaram com o problema, eles ficaram com a sua rebelião contra Jesus, com a sua justiça própria e orgulho, rejeitando o perdão que eles precisavam. Aliás, talvez aqui a figura seja interessante, né? Porque o credor perdoou alguém que devia 50 denários e uma outra pessoa que devia 500. Mas ambos eram devedores. Ambos eram devedores. Ou de 500, talvez figurando aqui a mulher, pelo menos do ponto de vista mais assim comum, né, como se enxergava. Mas e aqueles fariseus? Não havia nada a reparar? Pois eu estou para dizer que os maiores devedores eram eles, pela sua justiça própria, pela sua soberba, pela sua altivez, pelo seu orgulho. Esse de fato é o pior pecado que eu e você podemos cometer. A arrogância, a altivez, a soberba. A pessoa que é cheia de si mesma não está aberta para receber nada que vem de fora. Ela transborda a si própria e não está aberta para receber nada que vem de fora. Talvez por esse motivo a primeira bem-aventurança seja: bem-aventurados ou felizes os humildes de espírito. E neste sentido, a última palavra de Jesus dada àquela mulher é: a sua fé salvou você, vai em paz. E comentando finalmente esse trecho, algumas pessoas podem imaginar que essa mulher então foi aquela que moveu Jesus a fazer o que ele fez. Bom, se alguma coisa essa mulher fez, ou em algum sentido ela moveu Jesus, ela o fez porque era pecadora. E Jesus amou essa mulher. Quando aqui diz: a sua fé salvou você, Jesus não está dizendo que os atos daquela mulher levaram ela à salvação porque ela é uma mulher indigna. Jesus está dizendo que aquela confiança da mulher em Jesus literalmente foi uma confiança que o próprio Deus deu a essa mulher. Mas o Salvador é o próprio Jesus. Porque senão a fé vira também uma obra, vira também uma espécie de ação humana que torna digno o ser humano de ser salvo. E essa tendência ela existe ainda hoje entre cristãos, né? Uma espécie de concentração ou motivação para que se tenha fé, no sentido de que essa fé, sendo grande, moverá então Deus, e Deus então te atenderá. É claro que a confiança em Deus é uma coisa bonita e o povo de Deus deve crer em Deus. Mas a fé aqui era somente o meio
era somente o caminho, era somente o fio condutor. Porque a fé em si mesma não tem poder para nada. O poder pertence a Deus. A fé é aquela convicção e confiança que Deus nos dá para que assistamos Deus fazer tudo. Completamente tudo. Como perdoar, salvar, curar. Experimente ter fé de atravessar uma parede. Experimente ter fé se esforçando do ponto de vista do pensamento positivo para não ser atropelado por um carro no meio de uma estrada sem luz, por exemplo. Isso não é fé. A fé não tem este poder. O poder pertence a Deus. Quando Jesus então diz que a sua fé salvou você, é no sentido de dizer: você deixou Deus ser Deus. Você reconheceu o Salvador nessa casa. Você reconheceu a sua indignidade. Você confiou a Ele os cuidados salvadores, curadores, para com a sua vida. Agora você pode ir em paz. Temos que ter muito cuidado com essa expressão e como a gente interpreta ela. Porque no deísmo, que é uma filosofia que às vezes se imiscuiu na fé cristã, dava a entender que se você conhecesse as leis espirituais e dominasse essas leis, você poderia exercer autoridade, dar ordem às coisas e as coisas obedecerem. Você quase que é o protagonista na ação de Deus, e Deus é só um reator, um reagente àquilo que você starta, que você começa. Como se Deus agisse só com base na provocação, né? Você faz e Deus executa. Uma espécie de servo nosso, né? Não é este o sentido. Deus é Deus, meus irmãos. E a fé não salva. Quem salva é o objeto da nossa fé, que é o Salvador, Cristo Senhor. E a própria fé, quando a gente a tem porque Deus deu. Porque é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento e nos faz crer que Deus pode mudar a nossa história. Como essa mulher aqui creu que Jesus lhe amava, porque Jesus já tinha sido observado na sua compaixão, nos seus milagres e na atenção que ele deu a pecadores e pecadoras. Então, muito cuidado com essa ideia de que a fé pode tudo, no sentido de uma fé que eu construo ou me esforço para tê-la, de modo que Deus se torna aquele que só responde às iniciativas humanas. Vejam que complicado esse tipo de entendimento. Como se eu, ser humano pecador, estivesse agora a manipular tudo que Deus faz. E tanto isso é verdadeiro, que há inúmeros exemplos nos evangelhos de gente que foi curada sem saber quem Jesus era, como no tanque de Betesda, ou aquele pai que reconheceu: ajuda-me, Senhor, na minha falta de fé, que tinha o seu filho possesso. Então, o poder pertence a Deus. Se o poder pertencer a nós e depender de nós, nós não vamos entender bem essa história aqui. Quer dizer, é Jesus o grande protagonista. Ele perdoa, a dívida está posta. A gente não consegue suprir essa dívida nem com fé, meus irmãos, porque senão a fé se torna uma obra, quase que nos dando mérito diante de Deus. Não. Deus nos amou sendo pecadores, cada um de nós, e nos salvou. Isso não veio de nós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Isso é importante por quê? Porque não há situação que Deus não possa resolver. Deus, por exemplo, não conta com as tuas forças, com o teu esforço. Deus não conta com nenhum tipo de retribuição que você possa dar por tudo que de errado já fez ou viveu. Deus apenas se apresenta para perdoar, para transformar, para gerar fé e confiança em nosso coração,
para não nos fazermos altivos, autossuficientes e arrogantes aos nossos olhos, perdendo de vista o Deus que ama, que perdoa e que nos quer tão bem. Então eu finalizo aqui e quero orar com vocês, mas eu preciso deixar isso assim muito acentuado. É uma história, é um evento, aparentemente como qualquer outro. São nesses eventos, nessas histórias, nesses fatos em que Deus também se apresenta a nós, nos convidando a uma mudança, a uma transformação, a uma devoção, a um amor por Jesus, a uma entrega, a uma atitude de prostração, de humildade, onde a gente vem com o que tem e como é, sem medo, sem receio, sem vergonha, não tentando fazer parecer quem nós não somos, mas se agarrando em Jesus e vendo nele o Salvador, o Perdoador, o Redentor. Mas no mesmo lugar havia um outro grupo, de uma outra postura, de um outro coração. E coincidentemente, o pessoal que lidava com a religião. O nosso país precisa de Jesus, a igreja precisa de Jesus hoje. Nós precisamos de Jesus, de uma grande reforma, de uma grande transformação, de um novo converter-se a Deus no sentido de uma nova atitude de devoção, de prostração, de humildade, por que não dizer de humilhação diante daquele que tudo é, que tudo pode. Para que Deus perdoe os nossos pecados, converta os nossos corações, nos inunde com a sua fé. E aí nós vamos poder ir, cada um, pelo nosso caminho, em paz, amados, perdoados e protegidos por Deus. Eu quero orar com você. Tenho certeza que essa palavra aqui, alguma coisa mexeu com a sua estrutura, com a sua família, com a sua rotina, com a sua casa, com a sua fé, com o seu coração, não só com o seu exterior, ou com o seu diálogo ou vocabulário religioso. Deus, isso para ele é totalmente secundário. Ele viu aqui uma mulher devota, uma pecadora, mas uma pecadora devota, que teve paz. Eu queria orar com você em nome de Jesus. Pai, obrigado pela tua palavra nessa noite. Eu oro por esse irmão, por essa irmã, por essa família, por esse jovem, por esse pai, por essa mãe, por esse casal. Eu oro por essa casa. Jesus, entra na nossa casa, entra na nossa família, entra na nossa vida pessoal. Tu sabes de nossos pensamentos, intenções, tu sabes dos nossos segredos, tu sabes da escravidão interior que muitas vezes nós vivemos e que talvez muitos não imaginam. Senhor, derrama luz na nossa escuridão, perdoa os nossos pecados, transforma a nossa vida, nos ajuda e nos livra dessa falsa vida em que nós nos encontramos, cheia de aparência, seca e vazia por dentro, sem sentido ou razão de ser. Jesus, eu me coloco como essa pecadora aqui. O que mais me importa? Para quem eu irei se só tu tens as palavras de vida eterna? Se tu és aquele que sonda o meu coração e que me conhece como ninguém, Jesus, ilumina-nos, perdoa os nossos pecados, quebranta os nossos corações e nos ajuda em nossa falta de fé, indiferença e soberba, Senhor. Nos livra disso e lava-nos pelo teu sangue precioso. Abençoa os meus irmãos, meus amigos. Abençoa cada um nesse momento. No nome de Jesus eu te peço. Amém.